Estamos de volta com o Cartão Verde e não dá para receber aqui Evair e Veloso e não falar desse Palmeiras atual. A gente sabe que foi um empate com o Flamengo, seguido depois de um empate entre Português e Grêmio, que levou o Palmeiras ao segundo rebaixamento em uma década. Campeão da Copa do Brasil, classificado para a Libertadores, com um estádio novo aí quase pronto. O time Alviverde se prepara para esse 2013, que o dividirá entre o que o futebol do continente tem de melhor e também com a quase obrigação de voltar à elite do futebol brasileiro. A gente vai ilustrar a nossa conversa aqui com os gols desse empate, a gente já está vendo aí. Queria escutar, Veloso e Evair, sobre esse momento, como é que vocês viveram isso, como é que vocês assimilaram. Para vocês que viveram o Palmeiras é mais fácil entender, mas deve ser mais dolorido também, né? É difícil de entender. É um time que ganha uma Copa do Brasil e consegue perder, e consegue descer para a segunda divisão depois de 3, 4 meses, né? Então, são situações que, infelizmente, só acontecem no Palmeiras, né? A gente não consegue, depois de tantos anos, passei quase 5 anos dentro do Palmeiras, e realmente é muito difícil. Então, coisas boas que deveriam gerar coisas melhores ainda, né? Que é um título, você cresce, né? Você fica cada vez mais forte, né? De repente o Palmeiras conseguiu fazer daquele momento um momento de fraqueza e acabou sendo um time que acabou indo para a segunda divisão quando deveria ser aquele time forte, né? E onde você acha que o Palmeiras mais errou? O que você acha? Eu acho que teve vários fatores. Eu acho que a arbitragem errou contra o Palmeiras, né? Eu acho que naquele meio de caminho ali, quando teve algumas dificuldades dentro do grupo, aquilo acarretou dentro do Palmeiras essa desconfiança, e isso quando você não digere bem, quando você não é bem administrado, te traz... Fica resquício, né? Fica resquício, e você, dentro de um grupo de futebol, talvez o Rivelino sabe, o Veloso sabe, quando você está dentro de um grupo de futebol, é bom você ter a capacidade e saber aquilo que é necessário fazer, mas sem deixar de ser uma pessoa correta com todos, porque senão acaba ficando coisinhas, e dentro do grupo de futebol, quando essas coisas ficam, você acaba tendo resquícios lá na frente. Agora, vocês passaram por outros clubes e se fala muito, por exemplo, quando se comenta sobre a fase atual do Palmeiras, de que a política palmeirense é complicada, tem a questão da torcida também. O que você acha? O que tem de verdade nisso, Veloso? A política do Palmeiras sempre foi muito conturbada, né? Sempre realmente atrapalha. Atrapalha porque em alguns momentos, principalmente em momento de eleição, eu acho que não se define, demora a se contratar. Então, isso tem atrapalhado o Palmeiras, é uma coisa que já vem acontecendo há muito tempo, né? E eu também, falando dos erros do Palmeiras, eu acho que o principal erro foi de planejamento. Quando você erra no montar um elenco, depois você não tem mais o que fazer. E você já tem inscrição que terminou. Porque a primeira impressão que eu fiquei também é a dificuldade que o time tem depois de seduzir jogador uma vez que desceu. Mandar muito jogador embora. Você acha que realmente o descenso marca tanto o jogador a ponto de terem que fazer a lista de dispensa do tamanho que fizeram? Marca, sem dúvida que marca, porque é uma mancha na carreira dos atletas e também para o clube, né? Ser rebaixado pela segunda vez. Então, eu acho que ficaria muito difícil esses jogadores darem continuidade no Palmeiras. Então, acho que se fez necessário porque, primeiro, se detectou que alguns jogadores foi um erro a contratação. Então, você precisa renovar, você precisa trazer jogadores novos, até porque esse ano o Palmeiras tem 2 competições difíceis. A Libertadores, né, que é um campeonato que é muito competitivo, o Palmeiras precisa ter um time forte, e, por outro lado, um campeonato também que a competitividade é muito alta, que é a Série B do brasileiro. Você vai jogar em campos ruins, em campos apertados, em que a pressão é muito grande. O Palmeiras vai ter a pressão de jogar em estádio apertado e a pressão de ter que voltar à primeira divisão. E o Fernando Praz, pela experiência, é um cara talvez não consiga seguir a escola de grandes goleiros do Palmeiras, mas pelo menos para deixar a torcida tranquila, porque o Bruno tem que parece ter algum potencial, mas não se firma. O Deola é muito palmeirense, mas também não se mostrou goleiro Eu autoridade. acho que, tecnicamente, o Bruno e o Deola são bons goleiros. Eu acho que até o Deola, por ter voltado, né, com Vitória para a primeira divisão, deveria ter uma segunda chance. Na minha opinião, eu acho que o Praz também é um bom goleiro, é uma boa contratação, mas até por essa tradição do Palmeiras, se eu fosse dirigente, eu iria atrás do Diego Cavalieri.
que é um atleta que tem... É um cara que também não foi valorizado quando estava aí também, né? O Marcos estava jogando, ia ser difícil ele ter o espaço dele, foi vendido para fora, para o Liverpool, né? Então, acho que era o momento dele sair. Mas eu acho que esse momento seria o momento dele retornar também. Eu acho que até para seguir essa tradição aí dos goleiros do Palmeiras, eu acho que deveria, pelo menos, fazer uma tentativa de trazer o Diego novamente. Ô Rivas, prata da casa sempre sofreu, cara? Porque isso, na verdade, não parece só do futebol, parece de qualquer ofício. Prata da casa né? não faz milagre, é velho ditado. né? É velho ditado. Eu tenho o exemplo do Corinthians, né? Prata da casa, nasci dentro do Corinthians, e de repente você não é tão valorizado, né? Parece que é mais fácil trazer uma pessoa de fora e valorizar nesse aspecto. Agora, Ivair, para você, e como é que você acha a situação do Palmeiras agora? Eu acho que vai ter dificuldade em contratações, ainda mais esse problema de torcedor agredindo jogadores, essa violência toda. Você acha que com o jogador que quer vir jogar no Palmeiras disputando? Claro, tem essa competição com a Libertadores, mas você acha que o Alex já foi sondado e descartou o Palmeiras? O Alex, eu conversei com ele rapidinho dentro de campo, ele preferiu Curitiba por opções familiares, né? Mas eu acho que a maior dificuldade do Palmeiras é justamente a eleição ser em janeiro, né? Essa é algo, né, você não pode... Agora é o momento de contratação, de repente o Palmeiras vai começar, pode até haver uma mudança muito grande na diretoria e o presidente que assumir pode não ter a mesma... Planejamento que nem exatamente. Falou. Que nem o Veloso falou, o planejamento já foi para... Você precisa estar bem juntos já desde já, então teria que montar essas eleições antes e a gente espera, e eu acho que o Palmeiras vai chegar nessa situação, mas esse é o primeiro passo. Agora, você já foi dirigente, Evair, vocês dois já foram treinadores e imagino que isso vai seguir, é uma questão de ter oportunidade. Aí eu te pergunto o seguinte, um time que vai disputar a Libertadores e depois vai disputar a Série B, estou errado ou é um time que vai ter que montar um time bom o suficiente para disputar a Libertadores? Tem que esquecer Série B, ou não? Não Você vai ter que mexer no elenco, vai ter que montar com as duas qualidades? Você, na minha opinião, você tem que montar um elenco com esses dois polos? Para seguir a competição a que está mais próxima. Começar com o Paulista, que deve ser a primeira competição. Do Paulista, você tirando jogadores, buscando jogadores que possam lhe servir, porque o Palmeiras vai ter que remontar tudo. Vai triando. Para você poder chegar algo que seja o melhor possível para a Libertadores e para o Campeonato Brasileiro. Você não pode chegar lá, montar um time, não, vamos disputar o Paulista, então vamos montar um time para o Paulista, depois para a Série B, depois para a Libertadores. Não, isso não existe. Você vai ter que formar um grupo que dispute, que jogue aquele campeonato e que tenha que ganhar aquele campeonato na sua frente. Porque em tese um time capaz de fazer uma boa Libertadores é um time que sobe para a primeira divisão. Teoricamente, sim, é por isso que eu falei, mas teoricamente, só pelo que o Evair está falando, né? Talvez o elenco de Série B precise ser maior que o da Libertadores. Talvez maior, mas não deixando de ter a mentalidade de ganhar o que está na sua frente. Porque o foco é Libertadores, foco, que nem falou o Paulista, é uma preparação. Mas o foco mais principal mesmo é Libertadores e subir. Porque não vai querer ficar lá embaixo. Né, e outra coisa, se você for mal no Paulista, você vai ser dispensado. Né? A comissão técnica não fizer um bom trabalho no Paulista já, a diretoria vai ver já com desconfiança e vai querer mudar. Mas me parece, essa é a nossa situação no Brasil. Mas me parece que mandaram 19 embora já. Então, se mandou tudo isso embora, vai ter que montar. Onde vai montar? E começa aquilo que você falou, e a eleição? Será que esse que está agora, ou no caso, começa a contratação, se entrar outro, vai continuar o trabalho? Então é complicado, já começa, por incrível que pareça, porque o futebol é incrível. Já começa em termos de planejamento, organização, já começa complicado. Tudo errado. Queria aproveitar a conversa também e queria pedir para o Ribeiro, a gente separou momentos do título brasileiro de 94. Sim. Vocês ganharam juntos aqui, como eu citei no começo do programa. A gente vai ver, você teve um papel, a gente vai ver o gol e também depois o pênalti. Está aí tem umas defesas do
O Veloso tocou nessa bola. Tirei o Marcos estava sozinho esperando ali. Dedinho. Mas para perguntar o seguinte para vocês, Olha lá, aí dá pra como ver é que bem, vocês baita interpretam defesa, isso hoje? Porque ficou aquele negócio da era Parmalat e quando a gente está falando de montagem de time aqui, e fica aquele espectro de que, pá, tudo bem, o time que tem dinheiro resolve tudo. E a gente está cansado de ver exemplo por aí que não é isso. Não é isso, não é isso. Foram buscar jogadores com característica que precisava dentro do grupo, né? Teu goleiro era bom, hein? O goleiro era bom. O Palmeiras eu sempre tive o privilégio de trabalhar com bons goleiros. E esse era bom, viu? Ele sempre deu uma segurança muito grande. Então, isso nos dava Luxemburgo numa tranquilidade. baita fase também, né? Muito boa. Uma visão de ter 2 volantes que sabiam sair pro jogo, coisa que nenhum time tinha na época, todo mundo tinha pelo menos um pegador, né? E sem contar que iam buscar jogadores específicos, já pensando em algo lá na frente, né? Então isso fez do Palmeiras alguns anos campeão. Mas a vantagem também é que o Palmeiras tinha, na verdade, 2 jogadores por cada posição, né? Então, esse rodízio E aí acontecia ajuda, naturalmente. Né? Aí o dinheiro ajudava, porque você manter um grupo no nível que o Palmeiras tinha, que trocava jogadores e o rendimento era pouco afetado, então é muito difícil. Só que realmente com uma empresa contratando... Hoje você vê o condição. Fluminense mais ou menos nesse nível. Se tem um respaldo. Em termos de elenco Fluminense, hoje o elenco do Fluminense é fantástico. Paga os maiores salários. Mas o Corinthians sabe fazer isso muito bem. Também. Não. O Corinthians veio de algum tempo para cá buscando pontual, né? Sim. Volantes saindo, bons volantes saindo, bons volantes chegando, bons atacantes saindo, outros chegando. Trazendo Isso jogadores um tempo antes para se adaptarem ao Exatamente. clube. O São Paulo fez isso melhor anos atrás, o Palmeiras fez nessa década aí de 93, 94. E essa era a armadilha que eu estava mais ou menos montando para vocês quando eu citei a questão da Parmalat. Por quê? Tempos atrás o César Sampaio esteve aqui e falou uma coisa com a qual eu concordo em número, gênero e grau, que é a seguinte: parceria pode ajudar o time de futebol, mas não é bom, entendeu? E aí você citou o caso do Corinthians, o Riva estava falando do Fluminense, o Corinthians está conseguindo fazer sem estar aliado a alguém, como o Fluminense está aliado à Unimed, por exemplo, entendeu? Mas o Corinthians pode não estar aliado a um grupo, assim como você disse, mas ele está muito bem aliado a empresariados, pessoas que tragam, que têm na mão... Estou sendo ingênuo, né? Não, essas coisas... Sabe qual não. é outra vantagem que eu vejo do Corinthians atualmente? Você mantém os jogadores. Para você ver o elenco. O elenco ganha, só sai um jogador praticamente. Saiu o Caçan. E eu acho também que o Corinthians aprendeu a usar a marca que tem. Por isso que não precisa de um parceiro, porque o parceiro do Corinthians é ele próprio. Mas é um baita que vende passo na bem, frente, não é? É lógico, exatamente. Essa... Vende bem a marca do Corinthians, por isso que não precisa de um parceiro. Agora, o Fluminense, a gente vê a dependência que tem da empresa. Vocês acham, por exemplo, vou fazer uma pergunta um pouco complicada, se o Palmeiras tivesse uma gestão como a do Corinthians, tomasse todas as atitudes do Corinthians, o Palmeiras conseguiria as coisas do Corinthians? Ou vocês acham que tem um pouco de benevolência? Mas o elenco é totalmente diferente. Um pouco de benevolência na hora de tratar a marca? Por exemplo, se você tivesse... Você acha que ganhar uma Libertadores pelo Palmeiras dá para os jogadores o mesmo status de ganhar uma Libertadores para o Corinthians? O mesmo status? Você acha que no Corinthians tudo é maior, naturalmente? Não, é maior por causa da sua torcida, né? Com certeza é maior por causa da grandeza da sua torcida, da visibilidade que tem. O time do Palmeiras não conseguiu colocar 10 mil pessoas, o Corinthians colocou 20 mil pessoas no Japão, né? Então, isso, com certeza, a gente não pode esquecer que a torcida conta muito isso, né? O Palmeiras não tem um patrocínio como o Corinthians ganhou um patrocínio agora há poucos dias de 30 milhões. Que eu acho, lógico, é um absurdo. Da Nike, né? Não. Ou da Caixa. Eu não queria falar o nome, mas já que não, você pode falar. Que tá aqui. Mas realmente eu acho um absurdo. Mas a realidade é essa. Que você acha da justamente pela visibilidade que o Corinthians O que você queria achar da forma como o estádio do Corinthians está sendo construído? Já que você falou sobre isso. Se eu já estou dizendo que os 30 milhões que ganhou são agora, absurdos. imagina que eu penso do estádio ser construído com dinheiro que não seja... provavelmente é limpíssimo, mas o Brasil não é precisa de coisas melhores.
E o público serve para outras outras coisas. situações. Claro. Mas vamos aproveitar que estava na Libertadores, a gente separou também imagens aí. Em 1999, a gente mostrou 94, 99 veio a conquista da Libertadores. Depois de perder de 1-0 lá na Colômbia, o Palmeiras venceu o jogo de volta aqui no Parque Antártica por 2-1, levou a decisão para os pênaltis. Evair marcou o primeiro gol do time alviverde. Momento marcante, de histórico para os palmeirenses, a gente vai ver. E eu vou pegar o gancho disso para falar, tudo bem, o tamanho pode ser diferente, mas esse momento aí fez vocês ganharem uma envergadura totalmente diferente. Totalmente, Independente realmente. saindo dessa comparação do que é Palmeiras e do que é Corinthians. Né? Com certeza, esse foi um título importantíssimo, marcou as nossas vidas, nossas carreiras, né? Poder ganhar um passaporte para ir a Tóquio, disputar um Mundial e uma Libertadores dentro de casa realmente é emocionante. Foi uma baita campanha, né? Pô, e é um jogo contra o título River teu Plate, também, apesar da contusão ter te tirado. Na verdade, os dois grandes momentos da história do clube, eu tive problemas semelhantes. Porque quando o Palmeiras conquistou o título paulista em 93, eu iniciei o campeonato jogando e tive uma fratura na mão, saiu, o Sérgio entrou, foi campeão. E na Libertadores aconteceu a mesma coisa. Eu iniciei a Libertadores jogando, logo na primeira fase de grupos eu tive uma lesão na coxa, fiquei fora, o Marcos entrou e foi campeão. E eleito o melhor goleiro da América. E eleito o melhor goleiro. Então, as duas competições mais importantes que o Palmeiras ganhou, eu estava, mas no momento decisivo eu estava de fora. E acho que a gente vai falar, provavelmente, no próximo bloco, mais de seleção. Mas tem uma passagem que veio depois da Libertadores, Evair, que pouca gente lembra, assim, mas eu lembro muito bem qual foi o seu posicionamento e acho muito bacana a gente ver agora, passando o final do ano, com essa coisa de Mundial de Clubes e tudo, que foi o seguinte, a gente já falou em outro momento aqui no programa do Veloso ter pedido para ser titular e ter vivido um problema no Palmeiras. Você, depois do Palmeiras ter vencido a Libertadores, o Palmeiras foi para o Mundial, você lembra disso, você pediu para sair. Sim. E deixou muito claro naquela época que você tinha um problema com a comissão técnica e com o Filipão. Eu vou explicar agora, não vou ser com as suas palavras, mas para não deixar claro também, para dar o devido peso no negócio, você falou na época o seguinte, tinha jogador que ia para a noite, tinha. E se marcava treino de manhã. E vocês estavam disputando 3 campeonatos e tinham que ir lá de manhã também. Então vocês se sentiram o direito de achar que tinha que ser titular. Raciocínio com o qual eu concordo. Eu não sei se... Eu não lembro como é que era aquela época. Pô, mas eu lembro, você não lembra? Mas era... Não, eu não sei o que disse com verdade, com certeza. Mas era basicamente isso que você disse. Eu achava que... a gente fazia... Você estava trabalhando mais. A gente estava trabalhando. Não que isso poderia me fazer titular, não é isso. Mas era o fato de você se adaptar às coisas ruins. Né? Ah, não, hoje estou cansado, não treinamos, um foi para a noite, não vai ter treino, vai ter treino assim. Então, isso incomoda. Né? Nunca deixei de negar isso. Então, isso são situações... Né? Agora, ser titular ou não, aí vai do treinador, é outra situação. Mas... E o fato de três torneios e você ter que sair de um torneio, ir para o outro, ir para concentração e tal, e de repente você chegava, não, hoje não dá, porque isso para mim incomodava bastante. O Asprilla era um jogador complicado? Não, muito tranquilo. Muito tranquilo? Era tranquilão, numa boa, comportava-se numa boa, muito alegre, muito feliz dentro do vestiário, tranquilíssimo. E alguém já cruzou a bola mais redonda para você do que o Arce? Não, acho que não. João Paulo. Bem lembrado. Agora. João Paulo. Mas o que eu acho mais legal nessa história que eu forcei aqui para que você contasse é que, apesar de você ter esse posicionamento, pelo que eu me lembro na época, você deixou passar a decisão do Mundial para depois falar, certeza. Porque sabia que ia comprometer tudo. Exatamente. E porque a gente que viveu muitos anos dentro de um grupo de futebol, a gente aprendeu a respeitar esse tipo de situação, porque o objetivo ali é vencer. Então, nunca deixou de se vencer algo dentro do Palmeiras enquanto eu estive lá, por falta disso, por falta de humildade, por falta de entender a posição, por quebrar a hierarquia, essas coisas. Eu nunca na minha carreira cheguei atrasado num treino, eu nunca faltei a um treino, eu nunca deixei de fazer um treino por não ter condição. Então, são situações que eu aprendi dentro da vida e dentro da carreira da gente, que você acaba... Fica malandro, né? Aquilo acaba se tornando comum, né? Então você tem que saber aquilo que você tem que fazer dentro de um grupo para você ajudar a ganhar. São obrigações, né, que você tem dentro do grupo de fazer, porque eu acho que isso é importante. Aconteceu comigo também, lá no Rio, é um negócio que incomoda. Também que o treino eu sempre treinava só num período naquela época, treinava de manhã.
Que moleza, hein? Treinava de manhã. Naquela época a gente treinava só um dia, era o trabalho. Mas de repente era 9 horas. 9 horas o pessoal chegava 10, 10 e meia do Fluminense. Que era o turno em rebolso. Pô, e eu lá esperando treinar quieto, nunca. De repente, o que aconteceu? Foi mudado o treino para 5 horas da tarde, 4 horas da tarde. Por quê? Pô, não chegava tudo bem, 4 horas. Aí chegava e começava o treino 5 horas da tarde. Então o futebol é isso. Isso era um negócio que me incomodava tanto e não tinha concentração. Porque a gente ali ia para concentração, assim, treinava sábado, aí eu almoçava, jantava em casa e ia para concentração. Aí o treinador chegou uma hora e falou assim, agora é o seguinte, nós vamos treinar sexta, sábado e vamos para concentração. Eu vou para minha casa, que eu vou almoçar e só vou à noite. Porque esse processo todo, aí sim, aí eu apelei. Porque eu não aguentei. Fiquei quieto quando mudou o treino, que para mim era interessante treinar de manhã porque eu tinha a tarde toda ali. Mudaram para tarde, fiquei quieto. Aí de repente concentração não. Aí eu vou ficar com a minha família, porque aí eu me dá o direito. Vou me concentrar à noite. Se quiser eu vou. Aí então Que moral, hein? Não, mas depois chega uma hora que você realmente tem que falar como você está comentando do Ivair, que eu acho que tem hora que a gente também, pô. Não, tem que se impor. Você, lógico, não é que nem se impor, mas apesar que o treinador entendeu, falou, pô, por quê? É pedir a coisa certa. Eu acho que a grande dificuldade hoje do jogador é ele entender até onde vai o direito dele e o papel dele dentro daquela instituição, que é uma camisa de peso, que carrega milhões e milhões de apaixonados. E imagino que até uma pessoa com muito estudo, com muito raciocínio sobre a vida, ela vai ter dificuldade para achar esse limite. Né? Imagina um jogador que estoura hoje jovem, né? Dinheiro do dia para a noite, fama. É uma carreira, digamos assim, que eu imagino que ela seja tão dura quanto gratificante, né? É verdade, é verdade. Você entendeu esse papel o tempo inteiro? É por isso que eu estou falando. Eu até tenho. Veloso também. Os goleiros geralmente entendem. Até pela... Eu não entendi esse papel que você quer dizer. Você não conhece a carreira. Você tem uma vantagem. Tá falando que eu não... Você está na maior parte das seleções do mundo, dos grandes especialistas de futebol. Aí você pode fazer o que você quiser. Vamos fazer nosso time inteiro. Pelo menos ele decretou que todo goleiro é bonzinho, né, meu? O goleiro tem de melhores. Negócio. Cartão Verde faz rapidinho o nosso último intervalo. Na volta falamos sobre a seleção de ontem, de hoje, com Evair e Veloso aqui, nossos dois convidados dessa edição do Cartão Verde, que vale lembrar, excepcionalmente é gravado e por isso a gente não tem, então, o nosso tradicional sorteio de camisa e livro aqui, nem Twitter, como a gente sempre faz. Voltamos em instantes. Até já. Good.